Amados irmãos, eu estou aqui com a palavra de Deus e quero abrir aqui no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 14, para a nossa meditação, como tenho prometido aos irmãos. Diz aqui a palavra de Deus em Efésios, no capítulo de número 2, versículo de número 12 até o 14 ou 13, conforme a necessidade do texto. Diz assim: naquele tempo, todos nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Eu quero frisar esse texto aqui do versículo de número 12, a última parte. Nós estávamos estranhos, ignorantes aos concertos, sem conhecimento da promessa, não tínhamos esperança, sem Deus no mundo. Que texto esplêndido da palavra de Deus. Meus amados irmãos, sem esperança. Eu quero ser breve nessa palavra e falar com positividade e sendo expresso diretamente ao seu coração. Nós estávamos sem esperança. Amados, em nenhum momento Deus tem nos enganado. Em nenhum momento essa autopiedade que está aglutinando-se no mundo, as guerras, os desencontros, essa síndrome do pensamento acelerado, esse bombardeamento de ideologias, essa guerra, essa retórica e essas narrativas que se constroem, ateísmo, ufologia, civilizações perdidas, bombardeamento no mundo da arqueologia, a tecnologia avançada, a inteligência artificial, toda essa tecnologia, os homens correrão de um lado para o outro, a ciência se multiplicará. O que eu quero dizer é que em nenhum momento nós estamos enganados. Nós estávamos sem esperança. Nós estávamos afastados. Nós estávamos sem Deus no mundo. Mas tivemos um encontro com o nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach, com o nosso Senhor, o Messias, o Cristo enviado, o ungido de Deus. E agora nós nos munimos deste pensamento. E o apóstolo Pedro, de forma concreta, nos direciona usando o texto do profeta Isaías, dizendo que quem nele crê, quem nele confia, quem pratica suas palavras, jamais será enganado, jamais será confundido. Essa é a nossa esperança. Nós temos uma firme fé e um fundamento voltado para a santa palavra de Deus. Estamos fugindo de todo rudimento, de toda doutrina de homem, de toda a interpretação pessoal, teológica, de determinadas instituições e denominações que se degladiam-se entre elas. Estamos abandonando toda a filosofia humana, todos os rudimentos de falsas fábulas, de fábulas e crenças, de mitos humanos. E estamos buscando um Cristo, o Messias, o Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus Cristo enviado, o Filho de Deus. Estamos abraçando uma fé única, pura, de uma igreja sem mancha, sem mácula e sem rugas, que abandona as impurezas e todo o pensamento e rudimento e filosofia e todo o baluarte que se levanta contra a verdade. Nós estávamos sem esperança. Em nenhum momento Deus nos enganou em seu Filho Jesus Cristo, o primogênito do Pai. Lá ele, no livro de Apocalipse, dá as revelações ao teu servo João, o apóstolo, que na sua abertura no capítulo 1 ele diz, convocando todo o povo que estava sendo atribulados e aflitos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos unidos nessa só fé. Estamos sendo atacados, mas não estamos enganados e não estamos sem esperança. Estávamos sem esperança.
Ele mesmo disse que seria bem-aventurado todo aquele que, por causa da fé, da prática, a sua palavra, sofreria aflições com forças antagônicas. O mundo jaz no maligno. O Deus deste século que cega o entendimento de todos aqueles que não praticam a palavra de Deus. Essa palavra foi dirigida aos irmãos de Corinto, quando diz que o Deus deste século cegou o entendimento de todos aqueles que têm uma Bíblia, que têm a palavra, que têm os mandamentos. E ao não obedecer essa palavra, elas são cegas, elas ficam cegas pelo inimigo. Pelas ideologias, pelos rudimentos, pelas fábulas, pela religiosidade, pelas teologias e pelas interpretações pessoais do homem. Mas no livro de Apocalipse abre-se o leque de que em Cristo somos mais que vencedores, e com o olhar de quem não está abandonado, que não foi deixado só. Aquele que disse, não vos deixo só. Davi disse, eu deixei as ovelhas com alguém e vim aqui trazer o queijo, as passas e os pães para vocês. E assim o Senhor Jesus disse, não vos deixarei órfãos, só, abandonado. Isso aqui não é um jogo de xadrez, e Deus não está vendo você como uma peça, um Deus narcisista que usa você como se você fosse alguém sem sentimento, sem vida, alguém robótico. Você pode até servir a Deus no automático. É uma escolha sua, roboticamente, com uma oração magnética, decorada, sem vida. Mas nós somos uma igreja viva, um corpo com células, um corpo vivo. E essa unidade pelo Espírito é trazida pela palavra, pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos jogados aos leões, somos jogados às traças, diante daquilo que alguém acha que o nosso grande Deus seja um Deus manipulador, um Deus que não tem amor. Muito pelo contrário, Ele é um Deus que cuida de nós e que enviou seu único Filho. Nós não estamos aqui sem esperança, estávamos. Nós não estamos aqui como sem Deus no mundo, temos o nosso Deus. E Ele nos orientou e tem nos orientado. Olha, vocês sofrerão perseguições, sofrerão aflições. Todo aquele que quiser seguir ao Senhor Jesus piamente sofrerá grandes perseguições, disse o apóstolo Paulo. Ele vaticina as palavras do Senhor Jesus. Paulo não fala aleatoriamente o que ele pensa. Ele disse, olha, nós temos a mente de Cristo. Isso aqui não é algo do meu eu, do meu ego. Eu preciso morrer, me neutralizar, tirar as minhas vestimentas, ir nu para Deus. Para que eu possa agora adquirir a mente de Cristo, ser uma nova criatura e poder falar por Cristo. Não vivo mais eu. O Evangelho vem para neutralizar o meu ego, o meu alter ego, aquilo que eu acho de mim mesmo. E ele disse, o interior do copo estiver limpo, todo o exterior estará limpo. O Evangelho ele vem não para que você fique olhando a vida do outro, ele vem para que eu me neutralize, para que eu morra e eu não viva mais, mas que Cristo venha ser a expressão da minha vida, eu me torne um Cristo. Não vivo mais eu. Cristo agora movimenta-se através do meu corpo nesse mundo. Deus deu esse mundo aos homens, disse Davi. No seu salmo, Deus precisa de instrumentos. O inimigo também precisa de instrumentos. Ele não tem qualidade, ele vai para os porcos. Ele anda vagueando depois de ser expulso e depois ele volta, encontra a casa vazia, ele vai e volta e traz mais 7. Ele precisa de um corpo, ele precisa de se expressar. A ponto que quando um espírito ele entra dentro de uma pessoa ali e faz morada, ele influencia aquela pessoa. E aí já é um outro assunto que não vamos desvirtuar aqui nesse momento. Nós temos Cristo em nossa vida. Nós não estamos enganados. Isso aqui não é um joguinho de peça de tabuleiro. Não. Aqui no livro de Apocalipse tem o início, o meio e o fim. Está lá os 4 cavaleiros do Apocalipse. Há lá a fome, a guerra, a peste. Aqui fala sobre o trono branco. Aqui expressa para nós
tudo como vai ser o final, tudo. Aqueles que se entregam à marca da besta, as profecias, lá em um sonho de 3 ou 4 minutos, se compõe em 3, 4 mil anos de história da civilização. O sonho que foi dado a Nabucodonosor, o sonho que foi dado a Daniel, as interpretações proféticas estão aqui. Nós não estamos sem Deus e perdidos no mundo como quem não tem esperança. Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará. Somos mais que vencedores. Não somos aí jogados ao canto, ao léu. Nós temos entendimento, amados. Nós temos o Espírito que nos conduz a toda a verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Nós abrimos o nosso coração e rios de água viva fluem do nosso interior. Nós não estamos aqui sendo derrotados e perdidos, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra essa unidade que é o corpo de Cristo. Os homens estão com facções e partidos. Eu sou de Pedro, eu sou da Batista, eu sou da Metodista, eu sou da Menonita, eu sou da Anglicana, eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou pós, eu sou pré-tribulacionista, eu sou tribulacionista, eu creio no milênio. E aí eles vão criando essas matérias como se fosse algo material, que você vai dar uma aula em uma universidade. E aí nós vamos criando ideologias e crenças e vamos nos dividindo. A palavra de Deus não veio para dividir os homens. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo e um só Espírito. E nós vamos entrando por essas portas e vamos nos degladiando, vamos criando competitividades. Nós não estamos sem esperança, irmãos. O meu Redentor vive, o seu Redentor vive. Ele virá. Olha, se você não crê na ressurreição, somos pior do que todos os homens. Comamos e morramos, porque é nula a palavra, é nula a nossa fé. Por fim se levantará. A vós que sois atribulado, a vós que passa a luta agora, descanse juntamente com essa palavra. Conosco, que os que estão vivos ressuscitarão. Os que estão mortos ressuscitarão. E os que estão vivos serão transformados e subiremos. A vós que sois atribulados, descanso conosco, porque ao toque da trombeta e ao alarido de vozes de arcanjos, ele virá buscar o seu povo. Nós não estamos aqui perdidos, irmãos. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Irmãos, nós temos esperança, irmãos. Nós não estamos aqui tendo a nossa fé abatida, estando combalido muitas vezes, ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova, irmãos. Então nós precisamos abraçar a nossa fé, a nossa esperança. 3 coisas permanecem. Um tripé, a fé, a esperança e o amor permanece. Nós estamos na fé, estamos na esperança, estamos no amor. O Senhor está dizendo para você nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite. Dedique o seu tempo que você dá ao YouTube, à internet, às redes sociais. Dedique a leitura da palavra e dedique a oração e você verá coisas estrondosas acontecendo. Um grande avivamento, uma vida de consagração. Não olhe os ataques do inimigo. Não estamos perdidos, irmãos. O Senhor tem cuidado da sua igreja, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele está no seu trono. Ele é Deus de geração a geração, Ele é Deus. Ele é Deus de perto, Deus de longe. Nós abraçamos ao Senhor, nós amamos ao Senhor, com dificuldades, muitas vezes com lutas internas, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, no dia a dia, temos grandes dificuldades, é verdade. Mas aqui no livro de Apocalipse nos mostra o final de todas as coisas. Ele não tem deixado o seu povo enganado, ele não tem deixado o seu povo desapercebido, ele tem dito para mim e para você, que os nossos corações não se carreguem de glutonaria e com as coisas desta vida, e aquele grande dia venha como um laço, porque vai vir como um laço para aqueles que
perderam o entendimento, para aqueles que estão com o seu coração cauterizado, para aqueles que estão amando essa sociedade hedônica, para aqueles que estão amando o entretenimento, para aqueles que estão se afastando. Nós não somos da noite, somos do dia. Portanto, vigiemos e sejamos sóbrios. Temos esperança. Bem-aventurado o que lê, o que guarda e o que pratica as coisas escritas neste livro. Nós temos o livro da revelação, que está mostrando o toque das trombetas, está mostrando o final. Somos a igreja gloriosa. Não somos de Paulo, não somos de Cefas, não somos de Apolo. Partidos e obras têm obliterado a sua mente. Amados, são facções e partidos, obra da carne. E o Espírito não pode ter liberdade de falar ao seu coração. Ninguém tem o monopólio de Deus. A grande tribulação está chegando. Ela vem, está às portas. Sabe para quê? Para quebrar todos aqueles que se sentem dono da palavra. Aqueles que acham que foram num cartório e fizeram um registro e ali tem o monopólio da franquia de Deus, como a franquia do McDonald's ou do Subway ou de uma loja dessa de departamento, e eles compram e abrem na sua cidade. Ninguém tem o monopólio de Deus, mas Deus conhece o seu povo. Propriedade particular. Outra vez vereis a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Nós temos um selo, o selo da redenção, o Espírito Santo, amados. Temos a palavra. Somos felizes. Ame a palavra. Busque a palavra. Não olhe as lutas que vêm, não. Não olhe as dificuldades, irmãos, essa ardente expectativa de luta que vos sobrevém, porque todos os irmãos, todos os santos, todos os fiéis estão sendo atribulados. Mas nós temos parte com o Senhor, temos partes das suas aflições. Eu sei que temos falhas, temos dificuldades, mas amamos a palavra. E o Senhor conhece o seu coração. Ele conhece a sua vida. Aquele que tem a minha palavra e guarda e pratica, esse é que me ama. É o que me ama. E aquele que me ama, o meu Pai virá e fará morada nele. E o meu Pai fará morada nele. E eu também, Yeshua HaMashiach, farei morada nele. E tem mais, eu me revelarei. É um ato contínuo. Me revelarei. Não vos conformeis com este mundo. Transformei, não é transformar. Transformei, é um ato contínuo de continuar se transformando. Não é aquele bate-pronto, estou preparado, não. É um ato de glória em glória. O justo é como a luz da aurora que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Como pelo Espírito do Senhor, de glória em glória, vamos nos aperfeiçoando, nos moldando. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, porque somos em Cristo criados, construídos em justiça, santidade e luz. Que Deus em Cristo nos abençoe. E que possamos amar a verdade, porque a operação do erro foi enviado para todos aqueles que não amaram a verdade. Que nós possamos dizer como o salmista Davi, luz para os meus pés, lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Que você possa estar todo incluso em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe.